Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Vojvoda chegou no Santos falando tudo que o torcedor queria ouvir. Agora é colocar em prática. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR. Vamos falar agora da apresentação, da escolha e da apresentação de Juan Pablo Vojvoda como novo técnico do Santos. Antes, você deixa o like, se inscreve no canal aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você fazer a sua jogada nesta rodada de Copa do Brasil lá em kto.bet.br. Clicando no primeiro link, no primeiro comentário, tem um link, você vai direto para fazer a sua jogada. Lembrando, a KTO, você pode perder o seu dinheiro. Não é investimento. Então, joga na maciota, joga com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos. As cotações aí, aqui, para esta primeira rodada de jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Vai lá em kto.bet.br e os seus resultados a partir de R$5 ainda contam para a Liga do Milhão. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de quarta-feira para falar sobre a escolha de Juan Pablo Vojvoda como novo técnico do Santos e repercutir a entrevista coletiva dele, dada no início da tarde de terça-feira, lá na sala de imprensa da Vila Belmiro. Para mim, que eu acompanhei essa entrevista coletiva toda, quando cheguei ontem em casa depois dos jogos da Champions, e para mim que ficou muito claro que nem estou dizendo que foi intencional, né, que foi algo de caso pensado, mas no fim o Juan Pablo Vojvoda falou tudo que o torcedor do Santos queria ouvir. Repito, não estou dizendo que ele fez isso para realmente agradar. Acho que os pensamentos dele de futebol, pelo menos na entrevista coletiva, casaram muito bem com o momento, com as aflições do torcedor do Santos. A questão agora é colocar isso em prática. A questão agora é tirar isso do discurso e colocar no campo, colocar na prática. O que eu quero dizer com ele falou tudo que o torcedor do Santos queria ouvir? Eu destaquei aqui 6 tópicos e vou falar sobre eles pensando aqui com o viés do momento do Santos. A primeira coisa que eu queria destacar é que ele falou assim: tem que vencer o Fluminense no domingo. Então, ele já chegou com um senso de urgência. Geralmente, quando o técnico chega, ele chega dizendo: não, eu vou precisar de tempo para trabalhar e tudo, nesse primeiro momento você não vai ver muita coisa, vai ser difícil, é um jogo muito complicado. Não, ele chegou e falou: tem que vencer domingo. O importante é vencer domingo, entendendo a aflição e entendendo a necessidade do Santos claramente começar a reagir e começar a escalar a tabela. Se você olhar a tabela do campeonato, o Santos está numa preocupante 15ª posição, a apenas 2 pontos acima do primeiro time que está na zona de rebaixamento. Tudo bem que o Santos tem um jogo a menos em relação ao Vitória. Então, essa primeira fala que eu quero destacar aqui do Vojvoda mostra que ele chega a um clube entendendo o estado de urgência que o Santos tem nesse momento. O Santos precisa urgentemente começar a reagir e um jogo em casa contra o Fluminense, ainda que o time do Fluminense seja muito competitivo, ainda que o time do Fluminense, com o Renato tenha muito na mão esse time, ele sabe que a questão é urgente. Então isso bate com o sentimento do torcedor santista. Segundo ponto que eu queria falar: ele se emocionou muito ao chegar ao Santos, se emocionou muito ao falar sobre o Santos, ao falar como técnico do Santos. Lembrou que é o time do Pelé, quase chorou e claramente ali se emocionou, passando muito, muito explicitamente que ele entende o tamanho do clube que ele está, que ele entende a relevância, a grandiosidade do time que ele está, e isso o torcedor, especialmente o torcedor do Santos, qualquer torcedor gosta de ver alguém falar assim do seu clube, especialmente o torcedor do Santos. Então, isso foi outra coisa que
Ele chegou falando o que o torcedor gosta de ouvir. Terceiro ponto, e acho que é uma coisa muito sensível ao torcedor do Santos, desde o ano passado com o Carille. Ele falou, ao ser perguntado sobre variação tática, ele disse: adaptação é uma palavra que norteia o meu trabalho. Adaptação é uma palavra que eu gosto de levar para o meu trabalho. E por que isso? Porque no ano passado, e neste ano, mais no ano passado com o Carille, neste ano um pouco com Caixinha, a gente viu um Santos muito monotemático, só jogava de um jeito e não conseguia sair dessa forma de jogar. Isso deixou, e o Carille falou isso abertamente algumas vezes, né? O Carille chegou no ano passado dizendo: não, eu sou o técnico que eu sou por jogar assim, vou continuar jogando assim, parará. Então, o Vojvoda falou sobre isso e é algo necessário para se fazer, por um aspecto que é o trabalho que nós conhecemos do Vojvoda aqui no Brasil, que é o trabalho com o Fortaleza, e é um excelente trabalho, apesar de não ter terminado legal, e isso acontece com muitos treinadores, né? Alguns treinadores, quando saem, mesmo tendo sido muito vitoriosos, saem porque em algum momento, a maioria deles, né? Saem porque em algum momento a coisa deu uma desandada, e é normal. E terminar no final desandando não apaga um excelente trabalho que eventualmente tenha sido feito, que é o caso do Fortaleza e do Vojvoda. O Vojvoda no Fortaleza, o trabalho do Vojvoda no Fortaleza é excelente. Excelente. Só para ter uma ideia, o Vojvoda colocou seguidamente o Fortaleza na Libertadores, né? O Vojvoda ficou a um pênalti, tendo match point, de ganhar uma Copa Sul-Americana com Fortaleza. Então, o Vojvoda chegou a ter o Fortaleza num primeiro turno na zona de rebaixamento, lanterna do campeonato, e naquele mesmo campeonato, com o segundo turno de nível de campeão, ele botou o time na Libertadores, algo que o torcedor do Santos fica muito motivado, né? Então, esse trabalho do Vojvoda, que é excelente no Fortaleza e vitorioso, considerando o que o Fortaleza atingiu, ele tem uma marca de ser um time muito reativo. O Fortaleza era muito mais reativo do que propositivo na era Vojvoda. Então, num primeiro momento, a gente pode imaginar o Santos sendo reativo? Sim. No longo prazo, isso vai se manter? Eu acho muito difícil. Aí por uma questão de DNA do clube. O clube tem por característica não ser assim. Não jogar de forma reativa. Então, isso, na minha visão, vai demandar adaptação do Vojvoda. Inclusive, imagino que quem pensa o futebol do Santos, os diretores, o Alexandre Matos, eventualmente o Marcelo Teixeira, imagino que eles tenham comentado e debatido isso no processo de definição do Vojvoda como técnico do Santos. Porque eu imagino que no longo prazo, o Santos jogando de forma reativa, como o Fortaleza jogou na maioria do tempo com o Vojvoda, eu acho que não é algo muito sustentável. Pelo DNA do clube, pela forma como o clube historicamente joga, pela forma como o torcedor percebe o Santos. Então, eu acho que pode ser que num primeiro momento você coloque um time um pouco mais reativo para organizar, para começar as vitórias, para, entre aspas, comprar tempo com vitórias, mas acho que no longo prazo isso vai ser muito difícil de ser mantido. E aí vai demandar do Vojvoda uma variação tática, para ele mudar a forma de jogo, para ele jogar de uma forma diferente, para ele eventualmente botar o Santos mais agressivo, mais propositivo. Então isso vai ser uma necessidade do Vojvoda. Eu não vejo no longo prazo ele jogando da forma como o Fortaleza jogou. E isso imagino que seja música para o ouvido dos torcedores do Santos, tá? E aí, vamos aqui... o outro ponto, o quarto ponto. Tô deixando pro quinto e pro sexto os dois mais sensíveis, tá? Utilização da base. O Vojvoda
Cadê? Deixa eu pegar aqui. O Vojvoda, quando foi perguntado sobre a base, o Vojvoda falou isso aqui. Enquanto a base, sabemos que historicamente o Santos é a base. Sempre quando estava em outros clubes, não só no Brasil, há meninos que jogam com 17 ou 18 anos. É cultura. Quando falei da essência, falei dessa essência. Um garoto de outro clube precisa passar por um processo até chegar a 20, 21. No Santos, esse processo está com 17, 18 e ele está pronto. Como explica isso? Por que no Santos acontece isso? Acho que vocês, estava se referindo à imprensa, devem ter uma resposta disso. O que o Santos faz diferente? Gosto de jovens, gosto de equilíbrio. Ontem falávamos sobre um momento, o garoto responde momentos difíceis no Santos. Muitos treinadores no Santos olhavam para a base, para mim é importante. Então, esse é um outro ponto. Ao sinalizar que vai olhar para a base, e olhar de verdade, não olhar como outros treinadores fizeram, recente, que queria, ou então só botava garoto na hora do vamos ver, na hora que a coisa estava afundando, e na hora que precisava mexia primeiro nos garotos do que outros jogadores que estavam piores. Isso aconteceu na história recente do Santos. Então, o torcedor quer que isso não aconteça na era Vojvoda. E essa sinalização dele é uma sinalização muito positiva. Porque ele entendendo que garoto de 17, 18 anos, para ele está pronto para jogar por ser a realidade histórica do Santos. Vamos ver se na prática vai acontecer, mas é uma sinalização muito positiva. E aí, para fechar esses dois pontos que eu separei, o Guilherme, ele fala do Guilherme, e o Guilherme recentemente foi vítima aí de uma inaceitável e de uma inacreditável ameaça, algumas ameaças. Acho que até isso está impactando ainda mais no momento do Guilherme, que não é dos melhores, muito pelo contrário. E aí o Vojvoda falou sobre o Guilherme e lembrou que o Vojvoda já trabalhou com o Guilherme, né? O Vojvoda conhece o que o Guilherme pode oferecer. E aí ele falou sobre as ameaças que o Guilherme sofreu, inclusive até o Ricardo Martins, que acompanha bastante o Santos na TNT Sport, disse que estava sendo cogitado até o Guilherme sair. Não sei se isso vai ser levado à frente. Vojvoda falou assim: sei que aconteceu. Ele está se referindo às ameaças. É uma situação que não se vive somente no Santos. Ele está afetado pela situação, falando do Guilherme, é uma pessoa. Eu consegui rendimento profissional dele, ele me deu rendimento. Vi o Santos na Série B, no Paulistão, ele mostrou rendimento. Todos os jogadores passam por momentos ruins e o Guilherme tem que ser forte nesse momento. Ele é forte, tem resiliência e tem que saber que está num clube como o Santos. Ele sabe que a repercussão quando as coisas vão bem é enorme, fez um grande Paulistão, futebol é paixão, vamos continuar falando sobre isso. Então ele deu a entender aqui que vai trabalhar e vai buscar para recuperar o Guilherme. Essa parte, eu não sei se... Entrou meu alarme aqui, não sei se afetou o vídeo, mas eu já desliguei, vamos seguir. Essa parte, eu não sei se o torcedor do Santos está tão fechado assim, né? Porque o torcedor do Santos, a maioria, né, ou boa parte, vou dizer maioria, boa parte tem a impressão de que o Guilherme já esgotou, ou que o Guilherme já cumpriu o que ele devia cumprir com a camisa do Santos. Mas na visão do treinador, ele falou que o treinador tem que falar mesmo, né? Falou que vai tentar recuperar o jogador, que o jogador já jogou bem com ele e que entende que pode jogar bem de novo. É isso, não tinha muito do que ele falar, né? A não ser que já tivesse uma coisa definida, e aí talvez ele nem precisasse falar, dizer assim, ó, cheguei aqui, a diretoria me informou que o Guilherme tá saindo. Isso é uma suposição, tá? Cheguei aqui, a diretoria me informou que ele tá saindo. Então, não vou falar porque não vai trabalhar comigo. Ponto. Se acontecesse isso, seria compreensível e natural ele falar. Se não vai acontecer isso, ele fez o que tinha que fazer. Reconhecer méritos no jogador, que tem os seus méritos, apesar da fase ser bem ruim, e dizer que vai tentar recuperar. E por fim, e logicamente, a gente tinha que falar, o Vojvoda falou sobre o Neymar. E aí ele dá uma frase que é de impacto, né? Quando ele diz: o Neymar não é problema, o Neymar é solução. Ponto. Ele já colocou ali uma frase que
deixa evidente que ele conta com o Neymar e ele entende o Neymar como um jogador diferente e isso também o torcedor queria ouvir, né? A pior coisa que o torcedor poderia ouvir era um técnico chegar e dizer, ó, comigo o Neymar não vai trabalhar ou o Neymar pra mim é carta fora do baralho porque não dá pra contar com ele. Não, ele falou o que o torcedor queria ouvir e o que é muito lógico de se falar, né? O Santos é melhor com o Neymar e vimos isso recentemente. E aí ele não entrou mais em outros detalhes, porque acho que ele ainda vai definir algumas coisas. E perguntaram se ele vai jogar de camisa 10, de camisa 9, como falso 9 e tudo. E aí ele disse que vai trabalhar com isso, mas que o importante para ele é que ele quer um Neymar determinante, um Neymar protagonista, um Neymar que se divirta no campo e um Neymar que divirta todo mundo também. Então ele vê o Neymar importante aí. Não quis entrar em detalhes da parte física e acho que era natural ele fazer isso mesmo. Tá chegando agora, não sei se deu tempo de se inteirar sobre tudo e também não seria inteligente para ele, numa entrevista em que ele falou várias coisas que o torcedor queria ouvir, botar o dedo nessa ferida aí, ainda mais sem muitas coisas definidas. O Neymar no treino de terça não treinou no campo, ficou na academia. Há a expectativa do Neymar nesta quarta treinar no campo com bola para, eventualmente treinando, confirmar a disponibilidade dele para jogar contra o Fluminense no domingo. Precisamos saber se isso aconteceu. Estou gravando o vídeo aqui 8h30 da manhã, não deu para saber se é isso. No fim, gostei da entrevista do Vojvoda. Imagino que o torcedor do Santos tenha gostado também da entrevista do Vojvoda, porque, como é o tema do vídeo, é tudo ou quase tudo que o torcedor queria ouvir. A questão agora é colocar isso em prática. A questão é conseguir colocar e fazer isso na prática. Acho que ele tem um desafio grande de transformar o Santos num time mais propositivo, num time mais protagonista do jogo. O grande trabalho dele, o excelente trabalho dele no Fortaleza não tinha o time nesse perfil. E transformar as coisas, o discurso na prática, foi algo que não conseguiram fazer nem o Caixinha. O discurso do Caixinha na apresentação foi excelente, foi muito elogiado a entrevista de apresentação, nem o Kleber Xavier. O Kleber Xavier tinha questões compreensivas, primeiro o trabalho dele como técnico principal, ia esbarrar ali em algumas dificuldades que aconteceram e que por isso ele foi demitido e foi demitido de uma maneira ali que tinha toda a possibilidade de compreensão da demissão do Kleber Xavier, ainda mais tomando 6 do Vasco, um Vasco que depois tomou 2-0 do Juventude e foi dominado pelo time misto ou reserva do Corinthians dentro de casa. Então acho que ali mostra a dificuldade que era em não demitir o Kleber Xavier, né? O trabalho ali tinha de fato acabado. Os dois, tanto o Caixinha quanto o Kleber Xavier, foram muito bem na coletiva e não conseguiram botar isso em prática. Será que o Vojvoda vai conseguir? É o que a gente vai acompanhar já aqui a partir de domingo contra o Fluminense e vamos trazer aqui no canal. Quero te ouvir. Você, como torcedor do Santos, gostou do que o Vojvoda falou? Diz aqui embaixo. No mais, like, se inscreve no canal. Primeiro comentário fixado do vídeo tem o link para você fazer a sua jogada sobre Copa do Brasil lá em kto.bet.br. Você sempre tem que lembrar que isso daí não é investimento, você pode perder o seu dinheiro, então tem que jogar com responsabilidade e proibido para menores de 18 anos. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.